Vamos lá, Ezequiel capítulo 8, continuando aí a nossa pegada, Deus vê além das nossas máscaras, né? Lembrando a vida dos irmãos que o Ezequiel capítulo 8 é o início, vamos ver se eu consigo terminar hoje, né? Senão ainda falta, vamos ver, vamos caminhar aqui. E Ezequiel capítulo 8 e depois eu vou em outros textos aí que eu tenho preparado para a gente pensar sobre esse tema para nós, tá certo? Ezequiel capítulo 8 diz assim, eu vou ler por misericórdia aí daqueles que eventualmente perderam, para não ficarem completamente voando, tá bom? Verso 1, no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, Ezequiel 8:1, né? Estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levantou, né, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. E me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem eles, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. A gente viu várias coisas, entre elas a profecia, né, de Ezequiel, onde ele vai profetizando e no momento que ele vai profetizando, vai matando, né, a vida das pessoas. Lembrando que Deus vê além das nossas máscaras, é isso que eu estou refletindo com os irmãos, tá? E a gente viu, entre outras coisas, que Deus vê a todo mundo,
Ele se apresenta como uma figura de fogo, que as pessoas entendem que é a pessoa de Jesus Cristo, uma teofania, né, no Antigo Testamento. Toda teofania obrigatoriamente é a segunda pessoa da divindade. Então, essa figura como de fogo que aparece no verso 2, como um fogo orientador, eu já disse na coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, né? Sempre o fogo teve essa figura de orientação. Teve uma figura de revelação, a gente viu isso. É interessante perceber como o fogo ele ilumina para trazer de maneira clara as coisas que são feitas às escondidas. E é muito claro aqui a tentativa de esconder e Deus vai revelando, tá? Mas é um fogo também purificador. O fogo tem essa função, e a gente viu lá que ele é chamado em Malaquias como um ourives, né? Ou a potassa dos lavandeiros, que a gente viu lá. Essa ideia de que Deus vai lavando, e essa ideia de que então Deus vai purificando, Deus vai trabalhando à luz do fogo. Além disso, a gente viu que ele fala de maneira progressiva, a entrada da porta do átrio, nós vimos isso, o buraco na parede, um buraco na porta e assim por diante, a entrada da casa do Senhor e dentro da casa do Senhor, tendo uma progressividade na maneira como Deus se manifesta e vai percebendo como ele vai trabalhando, tá? Depois nós vimos, Deus vê além das nossas máscaras, quem estava envolvido, né? Os 70 anciãos da casa de Israel. Na verdade, 70 anciãos, aqui é uma clara referência aos 70 aqui, nesse momento, mas os 70, esse número fechado, é porque na época de Números, na época de Moisés, na verdade, em Números, né? Deus disse que estava ficando pesada a administração e a liderança de Moisés, um só para milhões de pessoas, literalmente. Alguns chegam à conta de 6 milhões de pessoas, então a ideia de liderar aquele povo precisava de mais gente. Então Deus manda levantar 70, eles estavam lá dentro da tenda, e Deus diz assim, olha, eu vou tirar do espírito, um pouco do espírito que tem em Moisés, e vou colocar no 70 para que vocês juntos, 71, possam dirigir a casa do povo de Deus. E aqui a liderança precisa cuidar de si mesma. Eu trabalhei essa ideia, né, da necessidade da liderança prestar atenção em si, tá? Continuando, ainda sobre as pessoas envolvidas, aparece as mulheres chorando. Verso 14, diz assim, levou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e havia ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Bom, primeiro que existem choros que eles são absolutamente desnecessários, ou não sei se são desnecessários, eu diria que são fora de época. Se você for se lembrar, eu já estudei com vocês aqui, mesmo no Antigo Testamento, depois das pragas, cada praga, na verdade a razão para as 10 pragas é porque Deus estava demonstrando que para cada praga tinha representativamente falando para os egípcios um Deus. Então uma praga na plantação porque os egípcios tinham um Deus que dizia que cuidava das plantações. Uma praga no rio porque os egípcios tinham um Deus que dizia que cuidava dos rios e assim por diante. Então Deus na verdade está fazendo um trabalho duplo das 10 pragas para mostrar aos egípcios que quem manda é ele, em toda a terra, e para mostrar ao povo de Israel, que havia ficado escravo durante muitos anos, debaixo do jugo dos egípcios, que aquilo que os egípcios diziam ser um Deus que cuidava de cada coisa não era verdade, para tirar a idolatria do coração do povo de Israel, ok? Então, nessa situação, em cada praga, o faraó endurece o seu coração. Ele não amolece. E aí diz o texto lá que depois que Deus matou todos os primogênitos dos egípcios, ele diz assim, levantou-se faraó de noite, todos os seus oficiais e egípcios, e fez-se grande clamor no Egito. Pois não havia não havia casa em que não houvesse morto. Aí o que adianta? Agora, ele teve toda a oportunidade para chorar, ele vai chorar agora? Completamente fora de hora, não resolveu, tem hora para fazer as coisas, né? Então ele deveria ter chorado na primeira praga, quando os próprios
feiticeiros, Deus demonstrando que era ele. Na terceira vez, eles mesmos disseram assim, isso a gente não pode copiar, porque isso é o dedo de Deus. Então, ali já era para ele ter chorado, mano, botado a viola na sacola e dizer, eu estou errado e vou mudar e toca a viola. Então, ele não fez isso, né? Então, o choro ali é desnecessário. Paulo diz lá no Novo Testamento, advertindo a vida da igreja para que ela tome cuidado quando ela corrige a vida de alguém, para que ela não corrija de maneira a tornar um peso em demasia sobre aquele que está sendo corrigido. Pois ele diz assim, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Veja que interessante. A pessoa que errou, Paulo está preocupado para que o peso da vida da igreja sobre ela precisa ter uma correção, mas tem choro ali que já era desnecessário. É uma tristeza que era excessiva, estava além da conta, não precisava mais daquilo, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer, ainda que as pessoas errem, a gente erra, a não chorar, de maneira que a gente já está cobrando juros espirituais da parte de quem errou. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, é um choro fora de hora. E também o próprio Jesus Cristo diz que quando ele voltar, aqueles que são dele serão colocados à direita, vinde benditos de meu Pai, e aqueles que não são dele, do lado esquerdo, está aí o reino preparado para vocês também, o quinto dos infernos, e diz a Bíblia que ali haverá choro e ranger de dente. Um choro desnecessário, um choro no inferno. Por que não chorou em vida? Um choro a hora que está sendo colocado diante do Cordeiro, aí em vida canta de galo, Jesus não existe, faz coisas contra ele, vira as costas para ele, esquece que ele está avisando. E a quem avisa, amigo é. Aí as pessoas dizem, nossa, que Deus brabo é esse, que Deus cavalo é esse, que gosta de matar as pessoas. E que ignorância é essa das pessoas que gostam de ignorar o fato de terem sido criadas por Deus, o fato de serem mantidas vivas por Deus, o fato de serem sustentadas por Deus, o fato de viverem numa terra de Deus, virarem as costas para Deus e Deus é um banana, não pode falar nada. Não é bem assim. Então, assim, vamos devagar. Então, lembra, toda ação tem uma reação, é óbvio. A gente não está vendo a reação por enquanto, mas Deus está dizendo, eu vou reagir. Você tem tempo. Então, você quer chorar? Agora é a hora. Depois, no quinto dos infernos, aí você pode chorar a vida inteira lá, que lá não tem volta mais. Então, há um tempo para a gente fazer isso. Então, a gente precisa aprender a levar a sério, porque Deus dá essa oportunidade à vida de todos. Então, aqui, primeiro que as mulheres chorando, as escrituras mostram muitos choros, né? Esse Tamuz aqui, a quem essas mulheres estão chorando, era um deus de uma plantação, onde ele virou um deus da fertilidade e deus dos mortos. A verdade é essa. O povo de Israel gostava de bater um tambor para os mortos, né? Não dá certo. Você tem que consultar ao vivo. Até a Bíblia diz isso. Haverá de consultar os mortos em favor dos vivos. É isso que o povo de Israel sempre fez, velho. É impressionante. Consulta quem está vivo. É simples assim. Por quê? Porque quem está vivo pode falar alguma coisa. A razão por que Jesus Cristo pode falar alguma coisa por nós e para nós é porque ele está vivo. A razão porque ele... essa é a diferença. É um Deus vivo. Então, preste atenção para não querer consultar aqueles a quem Deus proibiu. É impressionante que Deus proibiu consulta aos necromantes, aos adivinhos e assim por diante, mas parece que é proibir você querer fazer o trem que é proibido. Meu Deus do céu, faz aquilo que está simples, Deus está aberto, Ele vai se deixar achar, todo aquele que vem não será lançado fora, só que tem que vir do jeito dele. O mundo é dele, é ele quem sustenta e assim por diante, tá? Também tem no verso 16, 25 homens. Não fala quem são esses homens, mas como fala de 25, provavelmente são homens da liderança, até porque eles são chamados de anciãos. Né? Um ancião é aquele que tem uma determinada postura, lembra lá dos artifícios, né? Do status adquirido e status imputado. Então os anciãos aqui provavelmente são gente da liderança, não só os 70, mas também os 25, a nata da nata, no certo sentido, esse nata é só
um adjetivo, né? Não é uma qualidade moral diferente, mas era para eles estarem numa situação diferente, dirigindo a vida do povo de Israel, até eles estavam envolvidos. Tá? E verso 17, ele conclui a quantidade dessas pessoas, de maneira tal que ele diz, olha, a casa é coisa de pouca monta, a casa de Judá. Quem é a casa de Judá que ele faz menção? Todas essas pessoas envolvidas, 70 homens da casa de Israel, depois ele fala das mulheres chorando, com choros desnecessários, mas fala, os 25 homens, que também são da liderança, e por fim ele fala a casa de Israel. Então, note que ele passa pela vida da igreja, parece que eu estou vendo as cartas de Apocalipse. Em Apocalipse a Bíblia diz que Deus escreve cada carta para uma igreja da época, ele passa pela vida da igreja. Em cada carta ele escreve demonstrando as debilidades e fragilidades que diferentemente cada igreja possui. Então, de cara, a gente pode entender que a nossa igreja possui suas fragilidades que lhe são peculiares, mas que elas não estão escondidas diante de Deus, mas que existem nessas fragilidades, na construção delas, atores diferentes. E Deus está atento para todos os diferentes atores que juntos formam a casa de Judá, mas que atrapalham, que é gente que está fazendo o contrário, é gente que está remando contra a maré de Deus. E ele vê e responsabiliza de acordo com as responsabilidades assumidas por cada um. Então não se engane, ele faz isso com todas as igrejas, não é uma coisa que eu estou falando exclusivamente para a vida da nossa igreja, mas também não é uma coisa que eu possa excluir a vida da nossa igreja. Então vamos falar do nosso métier e cada um fala do seu, beleza? Então Deus está passando pela vida da nossa igreja e está olhando as diferentes pessoas, os diferentes quadros, as diferentes lideranças, as diferentes pessoas. Mas Deus com aqueles olhos que Apocalipse diz que tem olhos como de fogo. Por quê? Porque ele vê todas as coisas. Tudo está absolutamente claro. O Salmo 139 não é o único, mas diz que todas as trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus. Não tem para onde a gente se esconder. Então Deus olha, sabe das minhas fragilidades como pastor, sabe das fragilidades do conselho como conselho, dos presbíteros como presbíteros, sabe da fragilidade dos diáconos como diáconos, sabe da fragilidade dos jovens como jovens, dos adolescentes como adolescentes, das mulheres como mulheres, dos mais velhos como mais velhos, dos mais novos como os mais novos. Deus vê as fragilidades de todos nós, não se engane, e ele vai pontuando especificamente, a ponto dele citar 70, 25 mulheres, mas ele falar o nome de um camarada aqui, como é que é? Jazanias, filho de Safã, que não vai se safar, não adianta, velho. Mas está lá, os filhos da liderança, os filhos das lideranças, preste atenção, você que tem seu pai que é presbítero, seu pai que é diácono, preste atenção que os olhos de Deus passam em todo lugar. Mas não é só a liderança. Também você não se empolga que é da igreja, eu não tenho liderança nenhuma, então eu estou livre. Os olhos de Deus passam em todo lugar. Não assumiu, deveria assumir, nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Então, acho que esse é o primeiro desafio, quando a gente vê que Deus vê além das nossas máscaras, que não adianta construir muros, são absolutamente, absolutamente desnecessários. Achei o que eu estava procurando aqui, tá? Os tipos de erros, olha que interessante. Primeiro, o verso 3 fala que tem uma imagem dos ciúmes. Sempre a rebeldia, ela vem caracterizada por símbolos e imagens. Toda vez, quando o povo erra, nunca erra sem construir nada. Impressionante, né? A gente parece que gosta, a gente externaliza aquilo que é próprio nosso e a rebeldia também e a santificação também, tá? Então aqui uma imagem de ciúmes, não fala exatamente como é essa imagem, mas é uma imagem que não era para estar ali, tá? Depois no verso 10, claramente aqui, né, onde ele fala aqui é interessante, forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel. Esses ídolos aqui provavelmente são influências dos cananitas, dos babilônicos, dos egípcios, gente de fora da igreja que vai influenciando a vida da igreja e a igreja vai absorvendo aquilo que existe de mal ao seu redor como uma verdadeira esponja, né? Ela vai absorvendo, deveria ficar com aquilo que João diz lá no Novo Testamento, imitando aquilo que é bom,
mas parece que a gente gosta de absorver aquilo que é ruim. A gente imita o que é bom e o que é ruim também. Isso aqui está condenado, essas imagens não deveriam existir, mas mais importante que a gente entenda essa postura de imitar o que existe de ruim ao nosso redor. Por exemplo, é uma questão interessante. Sansão era um juiz, ele era prometido, ele deveria um voto de nazireu, não deveria cortar o cabelo, tocar uma mulher, tocar morto e assim por diante, né? Tinha uma série de coisas lá. Tudo que não era para fazer ele faz. Impressionante, é um cara que chuta o pé na jaca, né? Mas a Bíblia fala em determinado momento que Sansão fez uma festa, um banquete, como diz a Bíblia assim, como era costume de seu tempo fazer os moços. Cara, ele não tinha que fazer nada daquilo, está tudo errado, ele está copiando, está tudo fora de lugar, percebe? Mas como era moda, como era costume da época, por isso eu tenho uma grande reticência sobre imitar costumes de nosso tempo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, embora eu sei que a gente vá comemorar Dia dos Pais, comemorar Dia das Mães, mas na boa, vai devagar. Então, não vamos ficar absorvendo essas coisas assim, não, porque daqui a pouco a agenda do mundo tem que ser a agenda da igreja. E não pode ser assim, a gente não pode estar vendido a essas coisas. Tem algum lugar que diga que eu devo comemorar isso? Também não tem nenhum lugar que diga que eu não devo comemorar. Mas vamos devagar, porque isso aqui não pode ser idolatrado. Só isso. Dia dos Namorados, tem algum lugar que diga que tudo bem, vamos fazer, não tem nenhum problema, mas vá devagar. Cuidado com... Tudo bem que aqui o costume é especificamente na liturgia, né, do povo de Israel, especificamente na sua situação de adoração. Então, não inventa moda, então nem vou falar dessas coisas ao nosso redor, mas de tudo aquilo que começa a ser introduzido como parte do culto e do louvor e adoração a Deus. Então, vamos devagar. Tudo bem que a gente está num tempo aí que a gente nem pode cultuar a Deus fisicamente presente juntos, né? Mas mesmo quando tiver, tá chato, não gostei. Pois é, mas a gente não cultua a Deus da nossa cabeça. Por exemplo, eu já vi no culto a Deus, nas minhas andanças por aí, trenzinho da alegria. Nossa, que trenzinho da alegria, irmão. Dentro da igreja, não dá certo, não funciona isso. É porque eu sou sério demais, não tem nada a ver com isso. Vi unção do vômito, eu já vi isso. Unção do mijo do leão para marcar, tem que mijar para poder marcar o território, por causa do leão da tribo de Judá. Não inventa, isso tem nada a ver com a gente, percebe? E toda época, desde que eu me entendo como começando a andar com Deus conscientemente, sempre dentro da igreja começa a ter umas modas, assim, umas coisas estranhas. Isso é estranho, irmão. Isso está fora. O evangelho é simples. O culto a Deus deve ser um culto simples. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente absorve para trazer no culto a Deus só para poder alegrar o nosso coração. Muito cuidado com isso, porque isso aqui sempre fez parte do povo de Israel. Eles não fazem as asneiras dele fora, eles fazem no culto a Deus. É impressionante, né? Então o culto a Deus parece que é aquilo que as pessoas, é o must, né? Então, os erros, a gente tem que ter cuidado para não querer introduzir na nossa relação com Deus, no culto público, coisas que existem ao nosso redor, por isso existe sempre muito cuidado, muita resistência em colocar coisas no culto. Para mim, então, já ouvi essas unção estranha aí, né? E tem outras coisas, mas para mim o que demonstra a coisa mais simples do culto a Deus é quando foi instituída a Páscoa, quando ele disse que deveria, a partir dali, ser uma celebração solene. Ali já estudamos isso, né? Uma celebração alegre, não é um funeral, mas é solene. Então tem coisas em particular que eu não faço no público e não tem jeito, é solenidade, tá? Então é simples assim, precisa, né? Não é uma solenidade morta, mórbida, né? Uma solenidade, mas deve ter uma celebração, uma alegria envolvida nessa celebração, tá bom? Solene, tá? Ok, outros erros cometidos, verso 11, olha que interessante. O verso 11 fala que os caras estão em pé, cada um na mão, seu incensário diante das pinturas. Ele não fala o que exatamente fazem esses caras com esses incensos. Mas alguns entendem que aqui seria uma espécie de função apotropaica, apotropismo, né? Que é basicamente, o cara sente que vai dar ruim, eles sabem, bicho, que o que eles estão fazendo aqui é asneira, né? Então, provavelmente eles estão sentindo que Deus vai chegar junto e vai cobrar,
Então eles estão percebendo, Deus sempre fazia isso, entre outras coisas, por meio de pragas, por meio de um povo de língua estranha que chegava, e aí vocês sabem que é o juízo de Deus e assim por diante, né? Então eles sabiam, seria o apotropismo aqui, seria se utilizar de elementos para você, ou rituais, objetos ou rituais, para tentar afastar determinadas pragas ou coisas do gênero, né? Então, etc., eles perceberam que vinha uma praga mortal aí, vamos tentar botar um dente de alho, sal atrás da porta, vamos mascar dente de alho, né? Vamos virar o chinelo para ele não ficar de cabeça para baixo, essas asneiras aí que os caras estão com incenso aqui para ver se resolve o problema, para acalmar quem está irado contra eles, que é Deus, e só tem um jeito de mudar isso aqui, e certamente não é com incenso, tá? Então, é aquela tentativa de, através do incenso, se tornar agradável à divindade. A gente se torna agradável a Deus pelas nossas ações, do jeito que Ele mandou e ponto final. Não adianta ficar inventando moda, não é o cheiro do perfume que vai mudar essas ações, tá bom? As mulheres chorando a Tamuz, aí sim agora, é isso que eu estava tentando lembrar, né? Literalmente seria consultar o mundo dos mortos e que futuramente foi acabar entrando esse cara que Tamuz, que morreu cedo, ou humanamente de maneira prematura, então ele seria colocado futuramente em ritos de fertilidade. Eita, né? O povo sempre inventa coisa, mas vamos lá. E acho que o pior deles é o verso 16, quando ele diz que estava à entrada do templo do Senhor, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Essa expressão de costas é forte porque demonstra uma rebeldia, um distanciamento de Deus voluntário, deliberado, e aí aqui é o problema. Isso já se repetiu várias vezes na história do povo de Israel, virar as costas, ok? Por exemplo, Atos de Jeroboão, que não foi como Davi. Antes fizeste o mal, Jeroboão, né? Pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, tá vendo? Sempre tem um negócio para construir uma idolatria física, né? Para provocar minha ira, diz o texto de 1 Reis, e me virastes as costas, falando lá da vida de Jeroboão, né, que as ações dele foram literalmente virar as costas para Deus. O rei Ezequias, abrindo a casa do Senhor, diz aos sacerdotes e levitas, olha só, porque nossos pais, isso aí é o rei Ezequias falando, tá? Os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Olha só, sempre tem o povo de Deus virando as costas para Deus. O povo só olha o verso final aqui, 18, o que é que Deus vai chegar lambada na vida dos caras, mas não fala que tem 17 versículos das asneiras que eles estão fazendo diante de Deus, tá? E por fim, Zacarias, a respeito de virar as costas, diz assim, Zacarias profetizando, veja, que a profecia de Zacarias, abra lá, esse é um texto que todos os textos valem a pena, né? Mas esse aqui é interessante, Zacarias capítulo 7, verso 10, Zacarias na verdade está profetizando, olha qual é o conteúdo da profecia de Zacarias, vai vendo, Zacarias dizendo, verso 8, verso 9, assim falar o Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrem bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Deus estava pedindo que o povo fosse misericordioso uns com os outros. Verso 10, não oprimais a viúva, não oprima o órfão, não oprima o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração mal contra seu próximo. Era este o conteúdo da profecia contra o povo de Israel. E aí ele diz assim, verso 11, eles não quiseram atender, rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Para que não ouvisse o quê? Aquilo que Deus está dizendo que não é para oprimir o órfão, o estrangeiro, viu? Veja se tem cabimento um negócio como esse. Então o que eles queriam? Eles queriam o direito de oprimir o outro. O direito de fazer mal ao outro, o direito de intentar no coração coisas contra o seu próximo. Quem era o próximo? A viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Na prática, não é que Deus é socialista, não. Ele não é. Isso eu garanto, não é. Ok? Mas, seja lá o que a gente entenda por socialismo, mas não é. Tá? Mas o ponto é que Deus está contra
aqueles que querem fazer algo àquelas pessoas que não tem ninguém por elas, aquelas pessoas que não estão em pé de igualdade para reivindicar os seus direitos, aquelas pessoas que, devido às suas próprias debilidades, não têm voz para clamar, não têm força para reagir, não têm olhos para dizer não é desse jeito, para indicar qual seria o caminho. Então, são pessoas que estão absolutamente fracas, viúva, órfão, estrangeiro, pobre, percebe? Então, não é que Deus está pensando na classe do desprotegido obrigatoriamente social, não é esse o ponto. O ponto é que isso também está envolvido, é óbvio, tá? Mas o ponto é que Deus está olhando, ó, então, sabe aquele negócio quando alguém faz alguma coisa contra um familiar seu, e aí você diz assim, por que você não procura alguém do seu tamanho? Você quer fala comigo, qual é o problema? Né? O louco sempre é o irado, já percebeu? Que a pessoa irascível, ela sabe com quem ela é irascível, ela sempre é irascível com quem não reage com a mesma irascibilidade que ela tem. Aí até eu, velho. Gritar com quem não pode reagir, gritar com quem não tem força, aí, mano, eu não gosto disso também não. Então, o que Deus está falando é isso aqui, pega alguém do seu tamanho, não faz isso. E o povo de Israel vira as costas para isso. Então, que lógica é essa que o povo de Israel queria? Fazer mal ao próximo? Intentar no coração mal contra o próximo? Com aquele que não tem como lutar pelos seus próprios direitos? Então, isso era absolutamente deliberado. Hebreus capítulo 10, abra lá, vale a pena. Vale a pena no nosso ponto da argumentação, né? Não que outros não valham a pena, tá? Só para evitar os críticos de plantão. Então, Hebreus capítulo 10, verso 26, diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já era. Então, o ponto é o seguinte, vivermos deliberadamente em pecado, o que espera é o resultado, verso 27, só o contrário, o que espera para essas pessoas que vivem deliberadamente é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, porque Deus é o vingador e vai consumir a vida destes que erram deliberadamente. Então, muito cuidado com isso, acho que é uma advertência quando a gente presta atenção nos tipos de erros envolvidos. Em alguma medida a gente não faz as mesmas coisas, mas numa outra medida a gente faz exatamente as mesmas coisas. Quando a gente chora de maneira desnecessária, quando a gente provoca ações externas que Deus já condenou para provocar os ciúmes dele, quando a gente literalmente vira as costas para tudo aquilo que seria de correto fazer, quando literalmente a gente erra de maneira deliberada, erra sabendo que Deus está dizendo para não fazer aquilo. Então, para este tipo de erro, é um problema. Errar de maneira inconsciente continua sendo erro, tá? Tem gente que acha que se não souber da verdade, o seu erro não é erro. Não, o erro dele é de não saber da verdade, inclusive, uma verdade que é pública, tá? Porque é responsabilidade dele saber. Mas errar dessa maneira, de maneira deliberada, contundente, contumaz, não tem nada que vá apaziguar isso no futuro, tá? Não tem nada que vá mitigar um tipo de ação como esse. Então Deus está pedindo nesse sentido para a gente revisitar as nossas ações, para prestar atenção se a gente sabe a diferença entre teimoso e perseverante. Porque o camarada pode seja perseverante, aí alguém está ouvindo assim, não, continua no erro, ele não pensa assim, continua no erro, né? Ele diz continua na prática. Então tá lá, eu vou chutar aqui, né? Eu estou batendo na mulher, o cara diz, seja perseverante, não deixe ninguém tirar você do seu caminho. Eu falei, tá vendo? Deus está me dizendo que é para continuar. Não. A diferença entre o teimoso e o perseverante, a semelhança é que ambos perseveram. A diferença é que um persevera no acerto e o outro persevera no erro. Por isso que o que persevera no erro não é dito que é perseverante, é dito que é teimoso. Então a gente sabe quem é perseverante e quem é teimoso, dependendo do conteúdo pelo qual se espera que se continue. Se for um conteúdo que se deve continuar no acerto, isso é perseverança. Se for um conteúdo que deve se continuar no erro, isso é teimosia.
Teve um camarada, né, as minhas andanças por aí, e não fui eu, mas que ele dizia, já era um senhor de idade e tinha problema com mulheres, e sempre que alguém ia conversar com ele, ele batia o coração, estou passando mal, tá dando pico de pressão, parece político, né? O cara só fica doente, velho. A hora que o cara rouba, nunca tem problema. A hora que o cara precisa prestar conta, aí dá dor nas costas, dor de barriga, é lógico que vai dar dor no coração. Se o cara já está ficando preocupado e adoecido, agora que ele vai prestar conta, você imagina que chegar diante do vingador, diante desse que tem olhos como de fogo, diante desse que vem, a espada está na sua boca. Mano, ó, prepara, hein? Prepara-te para te encontrares com teu Deus, é isso que diz Amós, tá? Então, aí esse velhinho lá, um pastor chegou lá, deixa que eu vou resolver lá, entrou lá, colocou o cara dentro do escritório, fechou a porta, trancou, jogou a chave pela janela, agora morre. Ou você vai, ou nós vamos conversar do assunto, eu estou passando mal, morre, já resolve logo o assunto lá e vai lá conversar com Deus. Não dá, não vem com essa conversa fiada não. Então, isso aqui, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão. Eu penso que todos esses erros são erros para eu e você olharmos para a nossa própria vida. Aquele que endurece a cerviz, depois de advertido muitas vezes, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Cara, fala uma vez, não ouve, fala duas, não ouve, fala três, não errei. Então errou, muda. E o cara continua, a pessoa continua, de repente Deus vem lá com uma chulapa que não tem quem se coloque no meio dele, tá? Então o tempo de nós mudarmos e sairmos da deliberalidade na prática do erro, mas irmos para a deliberalidade na prática do acerto, o tempo é agora. Então esse é o desafio, porque esses eram os erros que de alguma medida nós somos diferentes, mas em muitas medidas nós temos muitas semelhanças com ele. Então põe as barbas de molho, ok? Justificativa para a prática do erro. Tem muitas, né? Nessas aqui. Já que Deus vê além das nossas máscaras. Ezequiel, né? Volta lá para Ezequiel. Capítulo 8. Muito bem. Ezequiel, capítulo 8, verso 17. Olha qual era a justificativa dos camaradas. Verso 17, Ezequiel, verso 12, desculpa. Verso 12 diz assim: Vês, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Eita! Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagem. Então, alguns diziam que é uma linguagem para mostrar que não só tinha um culto público, mas parece que cada um tinha lugares reservados particulares. Então não era só o culto público, mas eram as coisas que as pessoas faziam na sua relação pessoal, na sua adoração a Deus pessoal, no seu culto a Deus sozinho. Então faziam nas recâmaras. A ideia é que cada um faz, errando coletivamente, aquilo que cada um faz, errando privativamente. Então os erros coletivos são precedidos ou acompanhados por erros individuais. Ninguém erra coletivamente quando não está errando individualmente. Tá? Então preste atenção nessas recâmaras. Né? Essa era uma das justificativas, lugares secretos. Tá? Mas a outra justificativa, o verso 12 diz: Deus não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ainda coloca a culpa em Deus, né? Que Deus devia que estar aqui, já que Deus não está aqui, eu vou fazer o que... Eu estou sozinho, tem cada um por nós, né? E Deus por si, então vamos trabalhar. Não é isso que acontece. Isso não é verdade e nem muito e também não é verdade o fato de que Deus não os vê. Deus vê todas as coisas, aparece lá como uma figura como de fogo, lá em Apocalipse com olhos como de fogo. Então não é verdade que Deus não está nesse lugar, Deus está em todos os lugares. Se Deus não está nesse lugar, está acendendo incenso porque está preocupado com aquela ação lá, né? De utilizar-se de objetos para evitar a presença de uma praga maligna. Para quê? É porque o camarada sabe. Então, não é verdade que Deus... Mas era essa a justificativa, e sempre o erro vem à luz de uma teologia equivocada. A teologia equivocada era que Deus não os via, tá bom? Quais eram as consequências, isso é bem interessante, de tudo isso que eles estão fazendo de errado.
Veja o que é que diz agora sim o verso 17 das consequências. Enchem a terra de violência. Isso é bem interessante. Encher a terra de violência significa dizer que quando existe uma corrupção eclesiástica, a corrupção social aumenta. Então, eu fico a imaginar que, em alguma medida, existe uma correlação, né? Não é uma correlação absoluta, mas é uma correlação existente. Não dá para dizer que toda a maldade à nossa volta reflete toda a maldade da vida da igreja, porque seria dizer que o povo de Deus está semelhante àquilo que existe fora dele. Não é verdade. Tá? Tem muita gente fiel, muita gente que não se dobra e assim por diante. Mas a correlação é verdadeira, porque ele fala, a terra está enchendo de violência porque o povo está fazendo asneira. Perde o referencial e aí começa a fazer o quê? Aquilo que era a profecia que ele dizia lá de Zacarias, não oprima seu irmão, não oprima o pobre, a viúva, o estrangeiro, não intente o mal contra o seu próximo, tá vendo? Então quando há uma santificação dentro do povo de Israel, a sociedade ao nosso redor diminui o índice de violência. Então eu fico a imaginar que se essa correlação é existente e a maldade à nossa volta é grande, não precisa ser muito inteligente para saber que existe uma corrupção eclesiástica aí grande ao nosso redor, tá bom? Mas a gente também não precisa ficar desesperado, porque Deus em alguma hora vai chegar, ok? Então a primeira consequência de um monte de erros como esse é um erro eclesiástico faz a violência civil aumentar. Segundo erro, quando ele diz no verso 17, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Isso é uma expressão estranha para nós, mas chegar significa emitir, e o termo seu nariz é mais bem traduzido por meu nariz. Então, traduções preferíveis seriam assim, emitem um fedor diante do meu nariz, ou fede nas narinas de Deus. Então, é uma expressão, a gente não usa isso, mas a ideia é que tudo que o povo de Israel está fazendo de errado, aumentando a violência ao nosso redor de maneira social, quando há uma corrupção eclesiástica, Deus está dizendo, isso está chegando no meu nariz e está fedendo. Então, ao invés de sermos o bom perfume de Cristo, isso aqui está exalando, na verdade, o mau perfume. Quais eram as consequências finais em relação àquilo que Deus ia fazer? Ele diz que é um ciúme, no verso 3, diz no verso 6, a tentativa de afastar Deus do seu santuário. Tem lógica isso? Eu acho engraçado como quando as pessoas vão errar, por que não erram lá fora? Não, elas vêm dentro, no santuário de Deus, e tentam tirar Deus do seu santuário. No Novo Testamento a gente tem isso de outras maneiras, mas igualzinho. Quando Paulo diz que eu sou de Cristo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Na verdade, em nome de Cristo, eles estavam tentando tirar Cristo do seu próprio lugar. Então, em nome de uma religiosidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente pode tirar até Deus do próprio lugar dele. É sempre essa a tentativa, tá? As terríveis abominações, que mostram os nomes terríveis, maiores ainda, grandes. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque todo mundo esquece dos 17 versículos que aparecem até aqui, que cheiram como um mau cheiro diante de Deus, exalando um mau perfume, e Deus está sentindo esse mau perfume. Aí vem o verso 18, eu vou tratar com furor, aí Deus diz, nossa, que ignorância. Eu vou tratar, meus olhos não vão poupar. A gente diz, nossa, como é que pode ser desse jeito? Não terei piedade. Toda ação existe uma reação. E nem que gritem em voz alta, eu não vou ouvir. Provérbios diz isso, capítulo 1. Provérbios capítulo 29 diz isso. Há muitos textos na Bíblia. Amós, ele ficou mais de 50 anos, o cara está lá profetizando. Quando veio o cumprimento da profecia, nem mato não cresce até hoje. Então, não foi outro texto do Antigo Testamento, durante 23 anos, mandei profetas desde o início até o entardecer, e vocês não ouviram.
Por isso que Jesus Cristo diz, diante dessas repetidas viradas de costas do povo de Israel para Deus, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que eu vos envio, quantas vezes quis eu ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos, e vocês não quiseram. Quer dizer, Deus mandou e agora manda o filho matar o filho. E o povo é assim, nós somos assim, há um endurecimento no nosso coração. Então aqui, esse texto de Deus vê além das nossas máscaras, é no mínimo uma demonstração que, independentemente dos diferentes tipos de erros, Deus vê cada um deles. Segundo, independentemente das responsabilidades assumidas na igreja, ainda bem que eu não sou da liderança da igreja, porque daí eu não vou ser cobrado. Não se engane, larga a mão de fazer isso. Independentemente do lugar em que nós ocupamos, tanto na escala social quanto na escala eclesiástica, nós seremos responsabilizados. Deus chama os grupos pelo nome e os indivíduos pelos nomes. Deus sabe os indivíduos de 70 que estão se reunindo aqui, os indivíduos de 25 que estão chorando ali, os outros, as mulheres fazendo coisinha aqui. Deus conhece cada um, cai fora, preste atenção. Põe as barbas de molho, põe as unhas de molho, põe o que você quiser de molho, põe o pé na água e sal, resolve. O único jeito de nós resolvermos a nossa postura diante de Deus não é acendendo incenso, tentando fazer com que uma praga eventual e repentina venha sobre nós, porque a gente sabe que a gente está errado. É olhar para o nosso coração. Primeiro, tem que existir uma percepção. Tem que existir a palavra arrependimento. Eu vejo um monte de gente que diz que quer começar a vida com Deus e a palavra arrependimento não aparece, é estranho isso. A pessoa diz assim, eu fiz um monte de coisa errada, mas não me arrependo de nada, eu quero começar agora minha vida diante de Deus. Para começar diante de Deus tem que ter a palavra arrependimento, para continuar diante de Deus tem que ter a palavra arrependimento, para terminar bem tem que ter a palavra arrependimento. Arrependimento precisa fazer parte do nosso vocabulário. Terceiro, precisa ter uma deixação. Não é só uma confissão. Então a gente confessou, está arrependido, agora precisa parar. Aquele que roubava, pare de roubar. Aquele que mentia, pare de mentir. Não é assim? E há uma série, e lá em Efésios, demonstrando os contrastes existentes na vida de todos nós que praticávamos eventuais erros, precisamos confessar os erros e parar. Não adianta nada confessar e fazer, confessar e fazer, confessar e fazer, então tem confissão e não tem deixação. Então tem que parar o erro. Mas não basta estar por aí. Tem muita gente que confessa e tem muita gente que para de fazer o erro e para por ali. Então, a vida cristã não é assim. Tem que confessar, tem que parar e agora tem que começar a fazer o certo. Então, quem mentia, agora pare de mentir e fale a verdade. Quem roubava, pare de roubar e vai trabalhar pensando no seu irmão e assim sucessivamente. Então, existe espaço para confissão, existe espaço para deixação, mas tem que existir espaço para continuação. Continuação agora do acerto, absorver aquilo que está correto, porque senão não adianta nada. Então, nós precisamos ser pessoas que abandonaram as velhas virtudes do mal e abraçam novas virtudes do bem. Então, as pessoas, isso cada um, independe do plano da igreja, independe do que a igreja está planejando, nós precisamos ser seres ativos à luz dessas novas virtudes que Deus tem reservado para a vida dos seus, para praticar aquelas obras que Deus já tem preparado de antemão para que a gente ande nelas. Então tem que fazer, todos nós temos que fazer, ninguém tem que ficar parado. Isso tem nada a ver com um projeto do ano de 2020, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Tem a ver com quem é crente, tem que trabalhar a vida inteira. Então fica aqui o meu desafio de Deus ver além das nossas máscaras, que é um desafio que de antemão eu coloco para mim. Se existe algo que eu tenho feito de errado, eu preciso me arrepender, preciso parar e preciso abraçar uma nova virtude, ok? Mas também eu deixo essa palavra para cada um de nós. Deus está olhando todas as responsabilidades, porque se a gente não fizer isso, em uma hora Ele vem
e ele vai tratar a gente com furor. A gente não quer isso. Mas para a gente não fazer isso, não receber esse furor da parte de Deus, a hora chama-se agora, de nós buscarmos esse arrependimento, buscarmos o abandono desses erros, mas buscarmos sermos pessoas de virtudes, pessoas que não oprimem os outros, mas trabalham em prol dos outros, pessoas que não falam mal dos outros, mas pessoas que falam a verdade em prol dos outros, pessoas que não só roubam aquilo que não lhes pertence, mas pessoas que trabalham para compartilhar inclusive aquilo que é seu em prol dos outros. É muito diferente a vida cristã, porque Deus vê além das nossas máscaras. O meu desejo é que Deus olhe para você, Deus olhe para mim, olhe para a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, e que seja uma igreja onde este perfil se faça absolutamente notório, de confissão, abandono e absorção de uma nova maneira de viver. Porque Deus vê além das nossas máscaras. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós nesse processo. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Há erros aqui que são absurdos, mas todo erro na verdade é um absurdo. Tenha misericórdia quando sequer percebemos isso. Dá-nos o teu espírito iluminador para enxergarmos o que existe de errado. Ajuda-nos a nos arrependermos, a pararmos de fazer aquilo que o Senhor mostra que não deveria fazer parte da nossa vida e nos dá graça para abraçarmos aquilo que sempre deveria fazer parte da vida de todos nós. Para que sejamos esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, que é chamado pelo teu nome, um povo de virtude. Um povo, ó Deus, que de fato reflete o bom perfume do Senhor. E ao invés de exalarmos coisas que cheiram mal ao Senhor, possamos exalar o bom perfume de Cristo, chegando de maneira suave ao teu altar. Dá-nos graça nesse sentido. É a nossa oração, é a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.